É o Jara Abhimana da diva, da alma. Significa o ego. Esse Buda, que seria o fantasma, é o falso ego, no caso. Que a gente tem o falso ego. Jara Abhimana é o falso ego. Mas a verdadeira identificação, o nosso Abhimana verdadeiro é: eu sou um servo de Krishna, como nesse verso diz. Nós somos todos Krishna Das, somos todos servos de Krishna, mas a gente não tem essa fé ainda. Bhaya significa medo. Se você pensar que é um servo de Krishna, se você entender e acreditar nisso, você não vai ter mais medo. Qual que é a verdadeira causa do medo? É quando a gente está apegado em Maya. O que é o Abhinivesha? A jiva significa que elas estão apegadas a esse corpo. Então elas têm a concepção corpórea de que são o corpo. Isso, na verdade, é então o falso ego. É o falso ego. Diz: eu sou rico, eu sou pobre, eu sou triste, sou feliz. Isso não é nada disso. É a identificação da Shuddha Jivatma, da alma. Não é a identificação da alma. Tudo isso vem das 3 gunas de Maya. Os 3 modos da natureza de Maya, as 3 gunas. O modo da bondade, o modo da paixão e o modo da ignorância. Sattva, Raja e Tama. Por isso que a gente dá essa nossa identificação material. Se identifica com o que é material. E outra coisa que acontece, a gente tem raiva, inveja, ciúme. Tudo isso está no modo de Tama, de ignorância, de Maya, da energia ilusória do Senhor. Às vezes sua mente está calma, às vezes a sua mente fica toda cheia de ego, assim, né? Que você fala: eu que faço tudo, eu sou o que realiza as ações. E outras vezes sua mente fica completamente com raiva, cheia de tamaguna, do modo da ignorância. A luxúria, a raiva são esse modo da ignorância de Maya, tamaguna. Por que você fica bravo? Da onde que vem a raiva? Ela vem da tamaguna de Maya, o modo da ignorância de Maya, a energia ilusória de Deus. Krishna diz assim nesse verso. De onde que vem? Vocês conhecem esse verso? Esse verso está lá no Bhagavad Gita. Tem que aprender os versos, os slokas da Bhagavad Gita. Kamaesha, Krodaesha. Então, a luxúria, a raiva, a inveja, o ciúme. E essa acreditar que o que é eu e meu, tudo isso vem do modo da paixão e do modo da ignorância de Maya. Esse verso do Chaitanya Charitamrita fala que vagando no ciclo de repetidos nascimentos e mortes, no momento que a gente obtiver a associação do sadhu, Brahmite Jadi, sadhu, essa última palavra, Kwete, significa o médico da Ayurveda. O que o médico vai dar para você? O que o médico te dá? O médico dá o Upadesha Mantra, ele dá o conselho, ele te aconselha. Você compra um remédio lá na farmácia, não é o médico. Às vezes o médico
Às vezes tem médico que dá remédio, acontece às vezes sim. Mas a maioria dos médicos, o que faz? Goravani, o que você faz, Goravani? Você dá uma receita, né? O médico dá uma receita e aí para a pessoa ir lá comprar o remédio na farmácia. Raio-X? Raio-X? Then writing the medicine name. You go to the Escreve lá o nome do remédio e você vai na farmácia para comprar. Mas tem vezes que o médico, se ele tiver uma... Quando o médico recebe aquelas amostras grátis, né? Para fazer propaganda, assim, né? O médico recebe umas amostras ali de remédio, então ele pode te dar, de repente, algum remédio também no consultório. Não é o médico que compra, não. Ele ganha, né? Das farmácias. Mas voltando ao assunto. No Chaitanya Charitamrita, esse verso diz: o que o sadhu santo vai dar para você? Ele vai te dar upadesha. Upadesha significa conselho ou instrução. Qual que é a instrução? Cante esse mantra. Tome essa medicina, esse remédio. Siga de acordo com as instruções. Você tem que tomar esse remédio assim, de manhã 2 vezes, meio-dia 2 vezes, à noite 2 vezes, por exemplo, né? As instruções para tomar o remédio. Às vezes tem um antídoto também. Qual que é o antídoto? Tudo isso é dado, né? Aqui no verso está falando, o dever do sadhu, do guru, é dar o conselho, a instrução. Mas se você não seguir, o que pode ser feito, né? Você está dormindo? Não vem para o Harikatha. Você não quer vir para o Harikatha, você fica dormindo. Ah, eu estou cansado. Por quê? Porque a gente andou muito, né? De manhã a gente caminhou muito. Na caminhada matinal, né? A gente andou lá na praia bastante, então agora eu vou dormir. Não. Tem que ouvir Harikatha. Ouçam Harikatha. Ouçam Harikatha. Então eu estou explicando os tipos de ofensas, de aparadas que a gente tem no nosso coração. Você tem que conhecer, saber disso, né? Se você for num médico, o médico vai te explicar qual que é a causa, a raiz ali da sua doença, do seu problema. Ele vai falar, é por causa disso, disso, disso. E aí ele vai te prescrever a medicina, o remédio. Na nossa ciência espiritual só tem uma medicina, um remédio, não é vários não. Qual que é? Harinama Mahamantra. É o único remédio que tem e é muito poderoso. Não precisa de karma, jnana, yoga, tapasya. Apenas a medicina mais elevada, que é Harinama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now coming, what kinds of what is the reason for your sickness? Então, qual que é a razão para que a gente, todos nós, para que a gente esteja doente? Qual que é a razão? Aqui está explicando que há 4 tipos de anartas, ou coisas indesejáveis. Duskriti Uta Anarta, Sukriti Uta Anarta, Bhakti Uta Anarta e Aparada Uta Anarta. O primeiro, Duskriti Uta Anarta, significa o quê? Que na vida anterior já teve várias vidas, não é uma vida só, né? Vocês já tiveram milhões e milhões de vidas que vocês cometeram vários tipos de papa karma ou pecados, atividades pecaminosas. Então esse é o tipo de ofensa de anarta, é chamado de Duskriti Uta Anarta. É isso que
que causa vários tipos de doenças. Isso é do Skrita Uta Anarta. Uta significa aquilo que surge, e não é dessa vida apenas, é de milhões e milhões de nascimentos em que a gente fez vários tipos de papa karma, de atividades pecaminosas. Por essa razão, a gente não tem gosto para cantar os santos nomes. Premananda Thakur, esse poeta Vaishnava, diz nesse verso, ele explica: você deve perguntar para sua mente, mente, por que você não tem gosto? Por que você não quer cantar os santos nomes? Por que você não tem gosto para ouvir Harikatha? O Harikatha é um néctar tão doce, Amrita. É um néctar, não é? Então por que você não tem gosto para beber esse néctar, esse néctar tão doce dos passatempos de Krishna? Qual que é a razão? A razão é que em vidas anteriores, não uma, mas milhões e milhões de nascimentos, as atividades pecaminosas que você cometeu, fica no seu coração. Por isso que você não tem gosto para ouvir Harikatha. No Mahabharata tem uma história muito linda. Lá na batalha de Kurukshetra, no campo de batalha, tinha os Kauravas e os Pandavas. E o Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva. Os 5 Pandavas, de um lado, e do outro os Kauravas. Duryodhana, Dushasana, né? Eram 2 grupos, o grupo dos Kauravas e o grupo dos Pandavas, no campo de batalha de Kurukshetra. Depois de 10 dias da batalha ter começado, Bhishma Pitamaha, ele caiu, ele estava deitado numa cama de flechas. Você conseguiria dormir numa cama assim, feita de flechas, entende? Mas Bhishma Pitamaha, ele estava ali deitado numa cama de flechas, cercado ali de flechas, numa cama de flechas. Não ia assim, isso daí não causa dor, não ia estar doendo. Também ele estava sangrando, cheio de dor, né? Deitado em cima das flechas ali, sangrando, doendo. E Bhishma Pitamaha tinha recebido uma bênção do seu pai, que ele iria abandonar o corpo quando ele quisesse, de acordo com o desejo dele. Ele iria morrer. Essa é a bênção que ele tinha recebido. Ninguém ia ser capaz de matá-lo, apenas quando ele quisesse. Então, os Kauravas e os Pandavas, ambos os grupos, foram ali diante de Bhishma Pitamaha. E ele estava ali deitado na cama de flechas. De um lado estavam os Pandavas e do outro lado os Kauravas. E aí chegou Krishna, Bhagavan Krishna. E naquela hora Bhishma Pitamaha perguntou para Krishna, falou: Rei Govinda, Rei Keshava, você sabe de tudo, porque você é Antarjami, aquele que conhece o coração de todas as entidades vivas, de todos os seres vivos. Ele é Bhagavan. Você, por acaso, você é Bhagavan? Não. A diva, ela não pode se tornar Bhagavan. A alma não se torna Deus. Krishna, ele é Bhagavan, ele é a super-alma, Paramatma. É por isso que Krishna, ele sabe, ele conhece o coração de todos os seres vivos. E por essa razão, Bhishma Pitamaha perguntou para Krishna, falou:
Rei Govinda, fale para mim, me fala uma coisa. Eh? I know what is my karma. Qual que é o meu karma? Now I am laying on the bed Agora eu of estou aqui, deitado nessa cama de flechas. Then Krishna told, Então Krishna falou, this is your fruit of action karma. essa é o resultado do seu karma, das ações, das reações do karma, das suas próprias atividades. Then Bhishma Pitamaha told, Então Bhishma disse, Bhishma Pitamaha, 100 births, I did not commit any bad karma. por 100 nascimentos, They are 100, laying on the eu não bed of cometi nenhum mau karma. in my life. I did Na minha not. vida toda, durante 100 nascimentos, eu não cometi nenhum mau karma. E agora eu tô aqui deitado nessa cama de flechas. Não cometi nenhum pecado na minha vida. Por que que eu tô aqui, então, nessa cama de flechas? Sara Sajja. Sara means arrow, Sajja means bed. Sara Sadhya é o nome. Sara é flechas e Sadhya é cama, como uma cama de flechas. Smile, Krishna então sorriu. Krishna Bhagavan. Krishna é Bhagavan, ele é o Senhor Supremo. Então ele falou, Rei Bhishma You Pitamaha, remember? lembra And after Que- 100 births, that means 101. depois de 100 nascimentos, no nascimento número 101, você vai poder lembrar o que você Then fez. Bhishma Pitamaha again closed E his Bhishma eyes. Pitamaha então novamente fechou os olhos e começou a meditar. Then Bhishma Pitamaha realized Aí ele teve a realização, a percepção direta de que 101. That birth. no número 101, nascimento, no número 101 ele havia cometido um pecado. Put your action now coming. E agora a What is that? reação, He is now os frutos, a reação daquelas ações estavam agora vindo para ele. Por isso que ele estava ali então deitado na cama de flechas. what is that? O que que é que ele tinha feito? Nice, beautiful katha. Esse kata é muito lindo, essa história é muito linda, maravilhosa. Krishna told, hey, Bhishma Pitamaha, Krishna falou, Rei Bhishma I tell Pitamaha, eu vou falar para você, eu vou te contar. you, you know, Você sabe, mas para ensinar a humanidade, os outros, Lokas Shiksha, para ensinar, eu vou falar. Bhagavad, Bhishma Pitamaha, ele é um Mahabhagavata, ele é um devoto muito elevado de Deus. Mahajan, E ele é um Mahajana. 12 Mahajan. How many Mahajan? Existem 12 Mahajanas. Quantos são? 12. Bhishma Pitamaha Grandes is one of almas. that. E Bhishma Pitamaha está dentre esses 12 Mahajanas. Actually, he has no pap and punya. Na verdade, ele não faz papa e punha, ele não faz pecado ou atividade nem boa nem mal, entendeu? Mas para ensinamento, para o ensinamento aos outros, para a gente ensinar a gente, ele está fazendo esse passatempo, essa lila. Krishna então voltou no nascimento número 101, né? O 101º nascimento. Você era um rei. You are very religious. Você era um rei muito religioso. Que em qual nascimento que tinha sido isso? 101 birth. No Last one. 101º, o último. Ele tinha sido You are going um one rei. place to another place. Aí um dia, ele como rei estava lá, indo de um lugar para o outro, lá cheio com o exército dele. Horses, O grupo, né, do séquito que fala, do rei, do elefantes and you are e tudo mais. sitting, very nice, beautiful. E você estava sentado numa carruagem maravilhosa nesse dia. In the middle, Aí no meio do caminho, one very, what is called, Alex python, big python, long. uma cobra piton muito grande apareceu. Big snake. Big snake. Tinha uma anaconda. Maybe 30 meters. Tinha como uns 30 metros de comprimento. Muito grande. Block the road. Aquela cobra estava no meio do caminho e bloqueou o caminho, né, que eles iam All the passar. armies, Aí they are afraid what to do. o exército, todos ficaram com medo ali. O que eles iam fazer? That time, all the armies came in front of Bhishma Pitamaha. That time he was the king and sitting on the chariot. Aí o exército se aproximou ali do rei, que era Bhishma Pitamaha nessa vida, era um rei, e se aproximou do rei e falou, o que a gente vai fazer agora? Tem uma cobra que está bloqueando, né, o caminho, a Then Bhishma estrada. Pitamaha, that means that time. Então o Bhishma Pitamaha, que naquela vida era rei, né, ele falou assim, Arrows. atirem, So,
na cobra com uma flecha e joguem ela assim na selva, na floresta. Então os membros do exército ali, né, pegaram a flecha. Cada um deles ali, né, pegaram uma flecha e enfiaram assim na cobra, entendeu? Cada um deles e jogaram ela longe, assim, no meio da selva. Ela caiu nos espinhos? Aí aquela cobra caiu, assim, foi parar num arbusto cheio de espinhos. Ficou ali presa a cobra, entendeu? Naquele monte de espinho. Presa ali, sabe? Não conseguia nem sair, também não mudava de lugar, de posição. Ficou totalmente presa ali nos espinhos. Então, dessa forma, a cobra, depois de uns dias, ela acabou morrendo. Depois de uns 7, 5 dias, ela acabou morrendo. Então Krishna contou essa história para Bhishma Pitama. Falou, se você fez isso, e é por esse motivo que o fruto ou a reação desse karma agora está refletindo aí, acontecendo na sua vida, no seu corpo, e agora você está deitado numa cama de flechas. Na Bhagavad Gita, Krishna fala, Rei Arjuna, não é tão fácil assim entender como é profunda a raiz do karma. Nesse nascimento, no próximo nascimento, daqui 100 nascimentos, em algum nascimento, em qualquer um deles, o fruto, a reação do karma vai aparecer e você vai ter que sofrer essa reação das suas ações passadas. Mas essa regra não se aplica a Bhishma Pitamaha, na verdade, porque ele é uma Rajana, ele é um Mahabhagavata. Como é possível, então, que ele vá sofrer a reação? Na verdade, tudo isso é uma lila, um passatempo para mostrar para os outros, para ensinar a humanidade aos outros. Porque, na verdade, o Mahabhagavata, o grande devoto do Senhor, ele não tem karma. Todo o karma dele já foi destruído quando ele é um Mahabhagavata. Por exemplo, a Jamila é um homem que deu a seu filho o nome de Narayana. E aí, na primeira vez que ele cantou, que ele falou o nome do filho dele, Narayana, que é o nome de Deus, naquele momento, todos os pecados dele foram destruídos. Assim como quando o sol nasce, na hora que o sol nasce ali, automaticamente, naturalmente, toda a neblina, ela vai desaparecer. Às vezes não acontece isso, não é sapo, frog, é fog, neblina. Neblina, às vezes tem neblina, você não consegue enxergar nada, ou às vezes quando vai pegar um voo, aí eles atrasam o voo, né? Eles reagendam lá, falam que tá um clima ruim, né? O clima, então não dá pra voar assim, né? Eles cancelam o voo quando tem muita neblina, ou cancelam ou atrasam o voo, mas aí quando aparece o sol, quando surgem os raios do sol, automaticamente, naturalmente, toda a neblina ela desaparece. Da mesma forma, se você cantar um Namabasa, uma semelhança do santo nome, se ela se manifestar na sua língua, um Namabasa na sua língua, todos os pecados vão ser destruídos. Prarabdha, aprarabdha, papavasana, tudo isso vai ser destruído. E você também nunca mais vai ter desejo de cometer atividades pecaminosas, papa karma. Então veja como é poderoso o santo nome. Como é poderoso. Essas são as glórias do nome, dos santos nomes, Nama Mahima, especialmente nessa Kali Yuga. O Senhor, ele investiu toda a sua potência nos seus santos nomes. No Nama. Harinama é muito poderoso. Sempre se lembre disso. Vocês têm que sempre estar inspirados, assim, inspirados de que como é poderoso o santo nome, entendeu? Mas como você vai cantar os santos nomes? Com fé firme. Ó, meu irmão, cante os santos nomes com uma fé
forte, firme, com muita fé. Fé inabalável. Atantik Shrada. Ou Atantik Nishta Vishwasa. Desculpa. Fé. Cante os santos nomes. Assim, essa nishta de que essa firmeza de que se eu cantar os santos nomes, minha vida vai ter êxito. A Jamil deu ao seu filho o nome de Narayana. Ele apenas fez isso, deu ao seu filho esse nome. E aí ele alcançou Namabhasa, a semelhança do nome. E aí a Jamil alcançou Vaikunta. Vaikunta. Por outro lado, é explicado também que todos os nossos anartas, as coisas indesejáveis do nosso coração, como que elas vão ser removidas? É explicado. Vocês lembram quantos tipos de anartas tem que eu falei para vocês? São 4. Duskriti Utanarta, Sukriti Utanarta, Bhakti Utanarta e Aparada Utanarta. Todos esses anartas são removidos passo a passo, como é explicado aqui mais adiante, né, profundamente. Esses 4 tipos de anartas são removidos do coração do sadhaka, do praticante espiritual, do devoto, em 5 estágios. São 4 tipos de anartas, de coisas indesejáveis, que são removidas em 5 estágios, passo a passo. Ekadesha Vartini. Bahudesha Vartini é o segundo. Primeiro é Ekadesha Vartini, Bahudesha Vartini. O terceiro é Praiki. O quarto é Purna. E o quinto estágio é Atyantiki. Tem que aprender primeiro as palavras em sânscrito, né? Não, desculpa, tem que primeiro aprender as palavras. Como todos os anartas, passo a passo, vão ser removidos do nosso coração. Qual é o primeiro que eu falei? Eka Desa Vartini. Significa o quê? Que uma parte dos anartas são removidos do coração do sadhaka. Uma parte das coisas indesejáveis, impedimentos, são removidos do coração do sadhaka. Ekadesha Vartini, como por exemplo, esse local aqui, se ele está cheio de poeira, aí você pega e limpa, entendeu? Uma parte assim do local só. 1 metro, por exemplo, 1 metro quadrado ali, 1 metro se limpa. E o restante vai ficar completamente ainda encoberto por poeira, entendeu? Esse é o exemplo para entender o estágio de Ekadesha Vartini. Da mesma forma, no coração do sadhaka, tem um monte de anarta. Mas conforme a gente vai cantando os santos nomes, no início da nossa prática, uma parte dos anartas, das coisas indesejáveis, obstáculos para a nossa vida espiritual, são removidos do nosso coração. Isso acontece nos estágios de Shraddha e Sadhu Sangha. Quando Shraddha, fé, e Sadhu Sangha, associação com o Sadhu, quando você alcança esses 2 estágios, aí uma parte dos anartas vão ser removidas do seu coração. Então, lembrem-se, quanto que é? É uma parte que dos anartas são removidos no estágio de Shraddha e Sadhu Sangha, que chama Ekadesha Vartini. O segundo estágio é Bahudesha Vartini. Bahu significa que é mais de 50% dos anartas que são removidos do seu coração nos estágios de Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya. Isso é Bahudesha Vartini, que significa que mais de 50% dos anartas são removidos. Pode ser que é 60%, 70%, 80%. Então é no estágio de Bhajana Kriya. No estágio de Bhajana Kriya, né? O primeiro é Shraddha e Sadhu Sangha, esse é no Bhajana Kriya. Aí o terceiro estágio é Praiki, que significa quase todos os anartas são removidos do coração do sadhaka no estágio de Anarta, não, Anartanivritinishta, Ruchi e a Shakti. Desde a Shraddha até a Shakti.
Desculpa, essa parte não ficou meio confusa. Praik significa que quase tudo, né? Então, quanto por cento? São 98% dos anatas. Quase. Eu não entendi. Qual que é o estágio? Tarori. Qual que é o estágio? Não, do Sharada Sadhusanga. Sharada Sadhusanga, qual que é o estágio? Praik. Tá. No estágio de Ashakti, então Praik, 98%, pode ser até 99%. No estágio de Ashakti. Aí quando você chega, quando o sadhaka chega no estágio de Bhava Dasha, então é Purna. Purna significa que todos os tipos de anartas são removidos do coração. Purna, todos. Aí o coração fica limpo, né? Fica bem limpo. Isso é o estágio de Bhavadasa. Aí, finalmente, Atantik, que significa o quê? Que aí já não tem chance nenhuma dos anartas voltarem ao coração do sadhaka. Você já limpou tudo. Por exemplo, às vezes, você limpou ali, mas aí bate um vento, a poeira suja de novo. Pode acontecer, né? De sujar de novo um local. Mas quando você chega no estágio de Prema Dasha, Bhava e Prema Dasha, aí não tem mais nenhuma chance, entendeu? Possibilidade dos anartas voltarem ao seu coração. Aí o coração, ele vai estar limpo, bem limpo. Bhava e Prema? Bhava e Prema ou só Prema? É Prema, né? É, no estágio de Prema. É que, enfim, estágio de Prema. Às vezes no Bhava, no estágio de Bhava Dasha, tem uma chance ainda, entendeu? Tem uma possibilidade dos anartas voltarem. Porque lá em Bhava Dasha, nesse estágio, tem um cheiro de aparada. De aparada, entendeu? Pode ser que não, mas pode ser que tenha tipo um resquício, um cheiro, entendeu? Por exemplo, quando você limpa uma panela, você lava uma panela, uma caixa, você limpa uma caixa, e aí não tem nada dentro, fica tudo vazio, só que é uma caixinha. Aí você coloca uma cânfora dentro da caixa. Depois que você tira a cânfora, o cheiro vai continuar lá dentro, não vai? Dentro da caixa não tem mais cânfora nenhuma, mas o cheiro continua ali. É essa comparação. O sadhaka, se ele chega ao estágio de Bhava Dasha, então um cheiro de anartas ainda está presente ali, entendeu? Dentro dele. Que tipo de anartas? Você pode perguntar. Então pode ser que seja um Vaishnava aparada. É uma coisa que você não pode ver. Você não pode ver. A Vaishnava parada, a ofensa cometida aos pés de lótus de Guru e Vaishnava, é uma coisa muito que não é fácil de se remover. Nada fácil de se remover. Portanto, no estágio de Atantik Dasha, quando o sadhaka chega ao estágio de Bhava e Prema, quando Bhava se amadurece o estágio que chama depois é Prema. E aí no estágio de Prema, quando chega em Prema, os anartas, eles não retornam, não voltam. Então, dessa forma, no Madhurya Kadambini, Vishwanath Chakravartipada vai explicar como que os anartas são removidos do coração, passo a passo. Ele vai explicar. Lembrando de novo, quantos estágios são? 5. Quantos tipos de anartas tem? 4. De acordo com Madhurya Kadambini. Desculpa. 5 estágios. Ekadeshavartini, Bahudeshavartini, Praiki, Purna e Atantik. No estágio de Atantik Dasha, ou seja, Prema Dasha, os anartas não retornam, não voltam, são totalmente removidos. Nem o cheiro, não tem nada. Voltando. Às vezes o sadhaka, a gente se questiona assim, né? Por que ele sofre? Tem 2 razões. Uma é Vidibrinta, Maya Vidibrinta Lila. Primeiro tem que aprender o sânscrito. Maya Vidibrinta Lila. E o outro é Prema Vidibrinta Lila. É difícil, né?
É difícil você enrolar a língua para falar, né? Mexer a língua assim para falar. Não é tão fácil, né? Em sânscrito, né? Como é difícil. Se você aprender sânscrito, to, toda a sua diabetes. If you learn Sanskrit. Se você aprender sânscrito, se você aprender sânscrito, aprender a falar, né? Sânscrito, várias doenças, diabetes, ele falou, vão desaparecer automaticamente. Por quê? É a pergunta. Por que não? Ele respondeu. Por quê? Por que não? É, sânscrito, né? É muito poderoso o sânscrito. Devavasa. É o Devavasa, é a linguagem dos semideuses. O sânscrito. Se você aprender a língua dos semideuses, imagina você não vai ter benefício com isso. Se você ficar aprendendo coisa estúpida, idiota por aí, coisa materialista, você vai também obter tudo isso, né? Tá perguntando que língua que é a língua estúpida. É a língua mundana, entendeu? Tudo que é exceto Devavasa, a linguagem dos semideuses, as outras línguas não são, entendeu? Aquelas coisas. Por isso que os Vedas, Puranas, Upanishads, está tudo escrito em sânscrito, na linguagem dos semideuses, dos Devatas. As glórias, né, dessa língua, da linguagem de sânscrito. Por isso, um dos nomes de sânscrito é Devanagari. Devanagari. É o nome, né, do sânscrito também. Deva vem dos devatas, dos semideuses. Se você aprender essa língua, você vai obter um benefício por isso. Mas se você ficar aprendendo a linguagem das linguagens estúpidas que existem por aí, né, você vai obter essa mentalidade também estúpida, assim tola, né? Por exemplo, rural. Rural? Que é isso? Ah, tá, tipo, como eu falar como no interior, assim, por exemplo. Linguagem de interior. Gírias. Ou coisas assim, bobas, assim, de se falar, entendeu? Quando a gente fala assim, coisa gíria, coisa boba. Mas se você aprender a falar palavras maravilhosas, eloquentes, lindas, entendeu? O coração vai ficar encantado. Se você falar a mesma língua, você pode falar a mesma língua de uma forma assim, entendeu? Palavras baixas, e você pode falar de forma linda, eloquente. Então vai ter uma diferença da forma que você fala, entendeu? A forma eloquente, assim, ela é capaz de encantar os corações. Por exemplo, um tigre. A gente fala assim em português, tigre. Bag significa tigre. Ou Bhagra, que significa tigre. Vyagra. Em sânscrito. Vyagra significa sadhu. Em sânscrito, assim, muito elevado. E essa é uma palavra muito difícil de pronunciar. Sadhu. Estou tentando só imitar, né, a palavra, me perdoe. Vyagra e sadhu. É o mesmo significado, entendeu? São sinônimos para a palavra tigre. Então vai de Vyagra e sadhu significa tigre. Todos significam tigre. Por que eu estou falando isso? Porque a linguagem é a mesma, o significado é o mesmo, mas quando você vai falar, de acordo com a palavra, o jeito que você fala, pode ser que encante o coração, pode ser que não, entendeu? Por exemplo, tem gente que fala de forma muito bonita, muito eloquente, de forma poética, usa palavras, né, assim, ou se expressa em palavras de formas diferentes. Aí você não fica com o coração assim cheio de júbilo de ouvir.
Tem vários tipos também de ornamentos Alamkaric Sabda. linguísticos, chama alankaras, Over there. usados ali, né? E aí o coração fica cheio de júbilo. O significado, no final, é o mesmo. O significado é o mesmo significado. Mas, quando uma pessoa fala assim de forma maravilhosa, poética, palavras eloquentes, utilizando vários tipos de alancaras, de ornamentos, né? Uma linguagem poética, aí a gente vai ficar muito feliz assim de ouvir, entendeu? Karnarasayana. And it's very happy. Vai ficar muito feliz, entendeu? Como I am saying this um tônico, um remédio para os ouvidos, né? because Por que eu tô falando Sanskrit isso? word, but Sanskrit language Porque that is called a linguagem sânscrita é chamada Deva Bhasa. Devanagari, Devavasa, que é a linguagem dos semideuses, dos devatas. Language of Devas, right? É muito maravilhosa, muito doce. All our Veda Então a gente pode observar que todos os Vedas, Puranas, Upanishads, está tudo escrito Deva Bhasa, Sanskrit. em sânscrito. Very sweet. Muito doce, Poetical, poético. Ramayana, Mahabharata, O Ramayana, o Mahabharata, Veda, Purana, os Vedas, os Puranas, os Upanishads, tudo está em sânscrito. A língua é tão doce, né? Voltando. Maya Vidvrinta, Então, Maya Bidibrinta Lila é a primeira. Prema A segunda, Vidvrinta. Prema Bidibrinta Lila. Two kinds of Lila. Tem dois tipos de lila, One is called passatempos transcendentais. sometimes Uma é that stuff, which is not true. quando algo que não é verdade e parece que é verdade. Which is Isso é o Bidibrinta Lila, algo que não é real, que não é verdade, mas se mostra verdadeiro, real. Bidibrinta é o nome. with the Maya, that Lila is also Essa lila se manifesta através de Maya, entendeu? Ou por meio de Maya, né? Por meio de Maya. Mas não é verdade, entendeu? Musa Lila, and it's called Mahisya. That Lila is Mousa Lila Indrajalik, e Indrajalik Lila. magician. Das lilas de Krishna. Essa Indrajalik Lila é uma lila como se fosse de mágico, uma magia, entendeu? Uma coisa que não é verdade, mas se apresenta diante de você como se fosse verdade. Then people will chant. Aí as pessoas, né, assim, encantam com aquilo, né, com aquela According to the lila. different people, they are De acordo com diferentes pessoas, this Lila elas têm diferentes formas de entender, entendeu? called Maya Vidvrinta Lila. Então essa é a Maya Bidibrinta Lila. É algo que não é verdade, mas parece que é verdade. Por exemplo, One was your old hunter, that is called Jaravadha. He shooted the arrow and on the um caçador. of Krishna. Aquele caçador que atirou a flecha no tornozelo de Krishna. Aí Krishna abandonou o corpo. Nice Lila. É uma lila muito boa esse passatempo, não é? They were, yes, yes. Aí todo mundo, né? Ah, sim, sim. Who was that? Né? Mas aí a explicação por trás. Quem que era aquele caçador cruel? Era um caçador cruel que On the feet of Krishna. atirou ali a flecha no pé de Krishna. Because now Krishna has come. Aí você vai ver que Krishna, antes na lila de Rama, Treta Yuga, ele era Rama. E agora em Dwapara Yuga é o mesmo Krishna que aparece na forma de Krishna. At same E aquele Bali, na lila de Rama, o Bali, que é o irmão de Sukri, now he has come. ele agora vem na forma Old cruel hunter. daquele caçador velho e cruel, entendeu? Por quê? Porque Ramachandra tinha matado o Bali, sem razão. Então agora aconteceu isso. O karma, né? Esse karma. People are very Aí as pessoas ficam muito felizes, né? Elas entendem, que faz sentido, né? Porque as pessoas, aqueles que são karmavadis, eles têm fé no karma, entende? E aí eles vão pensar, muito bem. Como é que fala isso? Como fala isso? Olho por olho, dente por dente. Né? Colhe aquilo que plantou. English word is that? Tem esse ditado, né? Que a gente fala assim, não tem? Actually, Bhagavan, Mas na verdade, Bhagavan, o Senhor, Deus,
supremo. Ele está além desse karma ou das reações do karma. O próprio Krishna fala, eu não faço nem o karma. Estou além do karma, né? Como é possível, então, que ele ia sofrer esse karma, entendeu? Quem que está fazendo karma, realizando karma? São as Badadivas, as almas caídas nesse mundo, a alma condicionada, que ela faz karma, realiza karma. Mas as almas liberadas, elas não têm karma, e não têm também o fruto, a reação dos karmas. Elas não vão sofrer o karma, pelo karma, entendeu? Mas às vezes essas lilas são assim mostradas dessa forma, né? Então esse tipo de lila é Indrajalik Lila. Ou seja, Indrajalik Lila e Maya Viribrinti Lila é a mesma coisa, é isso? É a mesma coisa. É Krishna fazendo esse passatempo para mostrar para os outros, né? Para os karmis e tal. Não é verdade. Não é verdade, né? Porque como é possível que um caçador cruel vai atirar uma flecha no pé de Krishna? Krishna, ele é a super alma, ele é Paramatma. Atma e Paramatma, ele é a super alma. Nem mesmo a alma pode ser tocada pela água, pelo ar. Ela não nasce, ela não morre. A alma não nasce nem morre. Esse verso vocês sabem? O fogo não pode tocar ou queimar a alma. O fogo não pode queimar a alma, não pode. Então, é a alma, né? E Krishna é a super alma. Como é possível, então, que o corpo dele seja queimado no fogo? Sabe lá em Dwarkapuri, as pessoas elas mostram assim passatempo de que Krishna foi morto e aí o corpo dele foi queimado e aí as pessoas veem isso e ficam uau, entendeu? Vários aí elas fazem cremação, né? Fazem rituais, né, de morte lá, crema, rituais fúnebres, né? Shraddha Sanskara, tudo isso. E os brahmanas ficam muito felizes. Porque os brahmanas, eles pensam, nossa, essa ideia é muito boa que eles estão fazendo. Porque quando alguém morre, todo dia alguém morre, né? Um por um vão morrendo. E aí eles vão ganhar muito dinheiro com isso, né? Fazendo esses rituais, essas cerimônias. Eles vão fazer o sacrifício de fogo, né? Tudo pro ritual. As pessoas têm que ir até o Brahmana, né? Pro Brahmana pra fazer. Aí ele vai... O que eu tenho que fazer? A pessoa vai perguntar. Ele vai fazer uma lista bem grande de ingredientes. E aí você vai dar uma doação. Não é é como um negócio, né? Negócio de Brahmana. Business, negócios, né? Por que eu tô falando isso? Porque Krishna, dessa maneira, com a sua Maya Vidibrinta Lila, é essa Indrajalik Lila que ele faz. E o nome da outra Lila é o quê? Mahishi Haran Lila. Mahishi Haran Lila. O sequestro das rainhas de Dwarka. Tem esse katha também, essa história é muito linda. Então, Maya Vidibrinta Lila tem umas lilas de Krishna que são assim, coisas que não são verdade, mas parece que é verdade. Por que ele faz esse tipo de lila? É para mostrar para os karmis isso. Porque do contrário, os karmis não vão fazer nada. Porque se falar assim, não precisa fazer ritual fúnebre, né, do seu pai, por exemplo, quando morre. Se eu falar isso pra você, você não vai fazer nada, entendeu? Pois você, sendo muito mão de vaca, não vai gastar nenhum dinheiro, não vai querer dar dinheiro pros brahmanas, nada. Por isso que o Shastra, ele pega e vai explicar assim.
que seu pai ou algum parente que for morrer, você tem que realizar ritual Shraddha Karma, rituais de fúnebres. Ramachandra, inclusive, fez isso. Quando Dasarata Maharaj, o pai dele, abandonou o corpo, Ramachandra então fez o quê? Na ocasião, ele fez os rituais para o Shraddha Sanskar, os rituais da morte do pai, né? Krishna também fez várias coisas. E o Yudhishthira Maharaj também. Depois da batalha de Kurukshetra, vários de seus parentes tinham abandonado o corpo. Então, Yudhishthira Maharaj, ele fez também ali os seus rituais adequados ali, que tinha que fazer para o funeral dos parentes todos. Chaitanya Mahaprabhu também. Quando o pai dele abandonou o corpo, Chaitanya Mahaprabhu foi para Gaya. E lá ele fez os rituais. O Gaya Shraddha ele fez. A principal razão para isso foi para ter o darshana, a visão ali do sadhu, do Ishvara Puripada. Mahaprabhu disse, Ishvara Puripada, agora minha peregrinação a Gaya é bem sucedida, foi bem sucedida, teve êxito, porque eu tive o darshan dos seus pés de lótus. Mas, para Loka Shiksha, para mostrar para as pessoas, ele faz essa cerimônia de Shraddha para o seu pai, cerimônias da morte do pai. Na verdade, tudo isso é para os karmis, para mostrar para os karmis. Ou para eles fazerem, né? Porque eles têm que fazer alguma coisa, senão eles não iam fazer nada. Se você falar assim, canta os santos nomes, não precisa fazer nenhum ritual, não precisa fazer nada, aí eles vão se tornar o quê? O que é isso? Completamente estúpidos. Por quê? Porque agora vocês não têm fé nos santos nomes, vocês não estão cantando. Por isso que a gente fala, não, vocês têm que fazer assim, tem que fazer isso. Por exemplo, também a Adwaita Acharya, o pai dele, ele também realizou cerimônias da morte do pai dele. Estou falando isso porque isso é essa lila, Maya Vidibrinti Lila, do que não é verdade, o que parece que é. E a outra lila que eu falei é Prema Vidibrinti Lila. O que é isso? Vidibrinti Lila. Prema significa que na lila está mostrando muito amor e afeição. Ele é Bhagavan. Quem? Krishna. Ele é Bhagavan, ele é Deus Supremo. Qual que é o sintoma dele? Ele é Aptarama e Aptakama. Ele é autossatisfeito, ele tem todos os seus desejos automaticamente realizados. Ele não tem necessidade de nada, entendeu? Ele não tem fome, ele não dorme, ele não faz nada, não precisa de nada. Mas, com o amor, ele aceita as coisas dos devotos, entendeu? Através do seu amor divino. Isso é Prema Vidibrinti Lila. Por exemplo, Krishna, ele rouba a manteiga da casa dos Brajavasis. Krishna
Krishna é Bhagavan. Bhagavan Swayam. Ele é a suprema pessoa divina, Swayam Bhagavan. Anadiradi Govinda. Ele é a causa de todas as causas. Ele é Ishvara, é o supremo controlador. Mas ele faz essas lilas tão doces. E essas lilas são chamadas de Prema Vidibrinta Lila. Essa Prema Vidibrinta Lila é dividida em dois. Um é de Aishvarya, de opulência, e a outra de doçura, de Madhurya. Aishvarya significa opulência. E o outro é no humor de doçura, Madhurya. Krishna realiza essas lilas tão doces. Por quê? Por duas razões. Os devotos de opulência, ele quer mostrar para eles: ei, Aishvarya, o devoto de Aishvarya, veja a minha lila. Eu não sou completamente amarrado pelo seu humor de opulência. Ele está mostrando isso para esses devotos de opulência, entendeu? E, por outro lado, eu sou completamente preso, amarrado pelos meus Brajavasis, Subal, Shridama, Nanda, Jashoda. Na Mundarastaka está falando nessa parte que fala aqueles que têm o conhecimento, o humor de opulência. Krishna está mostrando para eles: eu não sou amarrado por devotos de Aishvarya. Eu não sou preso, amarrado pelo prema de vocês, Aishvarya Mula Prema. Não sou preso por isso. O mesmo Krishna que aparece em Vaikuntha na forma de Narayana, lá em Vaikuntha, Lakshmi Devi não é capaz de prendê-lo, entendeu? Ela massageia os pés dele, é verdade, mas não é possível que ela o amarre e o prenda. É o mesmo Krishna que aparece onde? Em Ayodhya, na forma de Ramachandra. E lá, Sita Devi também não pode amarrá-lo. O mesmo Krishna ele vai aparecer também em Dwarkapuri, na forma de controlá-lo, na forma de Dwarkadishi Krishna. E as Mahishis, as rainhas de Dwarka, não podem completamente controlar Krishna. Se um pouquinho Krishna ficar sério, o mana de Satyabhama já desaparece e o corpo dela começa a tremer, Bolo Vrindavana. Mas em Braja, Krishna é controlado por Subal e Shridama. Subal e Shridama, os amiguinhos de Krishna, vaqueirinhos. Como que eles controlam Krishna? Rei Kaneya, deite aqui. Pra quê? Eu vou dar manteiga na sua boca, vou dar manteiga para você comer, mas você tem que fechar os olhos. Aí Krishna fecha os olhos. E aí os amiguinhos... É rassagula, na verdade, não é manteiga, eu acho. É rassagula. Eles comem todas as rassagula e no final eles colocam umas flores assim na boca de Krishna. Aí Krishna abre o olho e fala: mas isso aqui é uma flor, não é? Não era rassagula. Onde é que está esse docinho? Rassagula. Aí eles falam: veio um demônio aqui, sabe? E esse demônio, ele comeu a rassagula. E aí Krishna, o demônio veio aqui? Cadê esse demônio? Qual que é o nome dele? Fala pra mim. Me fala o nome do demônio que veio aqui. Aí eles vão dizer assim: o nome desse demônio é Lobhasura. Sabe o que é isso? Significa que é o demônio da Lobha, da avidez. É ganância? Avidez? Da gula. O demônio da gula. Aí Krishna fala: cadê ele? Ele está escondido. Onde ele está escondido? Ele está escondido aqui no nosso estômago. Ou seja, os amiguinhos de Krishna estão lá brincando com ele, né? Fala assim: a gente comeu toda essa gula, entendeu? Eles estão brincando dessa forma. Eles não falam assim diretamente: a gente que comeu os docinhos dessa gula.
eles falam assim, quem que foi que comeu? Foi o Lobassura, o demônio da gula, que está no nosso estômago, ele que comeu os doces. Então, dessa forma, apesar de Krishna ser Bhagavan, Subal e Shridama, os seus amigos, têm esse relacionamento de amizade com ele. Às vezes eles sobem nas costas de Krishna, nos ombros de Krishna, e falam, você foi derrotado. Você vai ter que ser um cavalo agora na nossa peça de teatro. A gente vai sentar nas suas costas. Não é nada de peça de teatro. Tá, perdeu um jogo. Você perdeu a nossa brincadeira, o nosso jogo. Então, você vai ter que virar um cavalo, a gente vai sentar nas suas costas. Narayana é Bhagavan e ele senta nas costas no lombo de Garuda. E Subal e Shridama agora sentam nas costas de Krishna. E Krishna está ali como se ele fosse um cavalinho. Ele não consegue andar, né? Com eles em cima, ele cai no chão. Ou seja, ele é controlado dessa forma por eles. E aí Krishna sai correndo e se esconde no mato. Eles falam, se você não voltar, a gente vai boicotar. A gente não vai mais brincar com você, não. Aí Krishna pensa, se meus amiguinhos Subhashitama não brincarem mais comigo, quem que vai brincar comigo? Então ele volta. Ele não é controlado, então, dessa forma. Mãe de Yashoda também controla Krishna com o seu amor de mãe, a Vatsalya Bhava. Na Lila da Banda Lila, que está descrita no Damodarastaka, né? Aquela com a vara na mão corre atrás dele, de Krishna. Todo mundo tem medo da morte. A deidade que preside a morte de Maharaja. E agora, Krishna, ele está com medo de mãe de Yashoda. E ele sai correndo. E aí, finalmente, mãe de Yashoda, ela pega Krishna assim pelas costas, por trás. Krishna fica com medo, ele está com medo da mãe, entendeu? E ele esfrega assim os olhinhos com as mãozinhas. Ele chora, ele está chorando. Esse chorar dele não é um choro de verdade, não. Isso daí é Prema Vijibrinta Lila. Com esse Vatsalya Prema, esse amor de parental, né? Krishna, ele está chorando, então, minha mãe vai me bater. Krishna, ele sabe, na verdade, ele sabe que ele cometeu 2 ofensas. Por isso que a mãe dele está atrás dele para bater nele. Mas Krishna, então, de forma consciente, o bebezinho, o bebê Krishna, a criança, ele consciente, ou sabendo o que ele está fazendo ali, né? Ele esfrega os olhos assim. Na verdade, ele não está chorando, não está saindo lágrima do olho, né? Porque as crianças, os bebês, são muito espertinhos, né? Eles são muito espertinhos. Eles pensam assim, se eu chorar, minha mãe não vai me bater. Se eu começar a chorar. Mas, na verdade, ele nem está saindo lágrima dos olhos dele ali. Então, o que Krishna faz? Ele faz a força, assim, ó, ele esfrega os olhos à força para poder cair lágrima, entendeu? Se você colocar um pouquinho de cânfora debaixo do olho, você consegue chorar também. Mas não tinha cânfora ali, no perfume na época, ali na situação. Então, Krishna, na força, ele fez isso assim, ó, esfregou os olhos para que ele chorasse, entendeu? Veja isso, né? Isso... Prema Vijibrinta Lila. Eu falei para vocês que tem a Maya Vijibrinta Lila e agora essa Lila é Prema Vijibrinta Lila. Tem 2 lilas que eu expliquei para vocês aqui, né? E esses são os exemplos. Vocês têm que se lembrar. Maya Vijibrinta Lila e a outra é Prema Vijibrinta Lila. Que Prema? O Vatsalya Prema, o Sakya Prema. Qual Prema? O Prema de Braja. Não é Prema de fora de Braja, entendeu? É de dentro de Braja, que tá lá em Braja. Braja, Prema. Krishna é completamente controlado pelo Prema das Braja Gopis. Entendem? As Braja Gopis controlam Krishna completamente. Senta, ele senta.
lay down. Lei, Up, down, deita, deita. Pra cima, pra baixo, pra baixo. Lockdown, lockdown. any down. Qualquer down que elas falarem. O que elas falarem, ele vai fazer, entendeu? Understand? It will become as like chicken in murga banana. Murga banana जानते हो? Murga. Put in this one leg and in this Imitar leg, and to this and you pull it. imitar uma galinha? É uma galinha? Galinha? Galinha, né? Falam pra ele imitar uma galinha, ele imita. Krishna is Fica nessa posição aí, Deus mostrou a posição, tipo, imitando uma galinha. gopis. Why? Because gopis are in the highest grade. Por quê? Porque as golpes têm o prema mais elevado que existe. Jatkin kursu bhusa kurtaapuvani nittam kursu parsa sikhanda moli jissakadar sandi svanu jaya tatkani kunje bhavana antana marjinisha. Prabodhananda Sarasvati explica esse verso que Gurudeva fala. O prema mais elevado de Srimati Radhika, o Radha Prema, Radha Shiromani. A joia, como fala? A joia da coroa de todo prema é o Radha Prema. Srimati Radhika completamente, absolutamente controla Krishna. Radha Prema, como fala? Isso daí é essa lila prema, Bijibrinta Lila. Mas lá dentro tem o Bhagavata dele, a supremacia dele, né? Krishna ele faz todas essas lilas como ser humano, é verdade. Como um ser humano, Lokavatu Lila Equivalent. Krishna ele realiza todas essas lilas como se ele fosse um ser humano, mas ele não é um ser humano. Ele é Bhagavan, ele tem esse Bhagavata nele, a supremacia dele. Mas ele faz esses passatempos. Por isso, então é explicado no Chaitanya Charitamrita. Madhurya Bhagavatasar. The essence of opulence is called sweetness. A essência da opulência. Sweetness is the essence Não. of A doçura opulence. é a essência da opulência. Because the madhurya, inside madhurya, that is called, how is called? Madhurya and Oisha. Which one is inside? Inside or Madhurya. opulent? A madhurya está dentro da esfaja. Inside Oisha. Não, desculpa. A opulência está dentro. In Braj, outside is completely Ó, em Braja. Madhurya. Por fora está ali a madhurya. Madhurya, Because essence is inside. First you tell me. In Braj, Madhurya is prominent. Em Braja, a madhurya é proeminente. E a esfaja But very é secundário. But Oisha is there. Without Tem a esfaja ali, entendeu? you cannot see Madhurya. Porque sem a esfaja você não pode ver a madhurya. Only human being. Senão ele vai ser só um ser humano, entendeu? Se ela estiver madura, ele é só um ser humano. Sem a esfaja. Krishna ele chora, ele é Bhagavan e ele chora. From the breast of Mother Yashoda. And one ordinary boy, Pra mamar na mãe de Yashoda. Um menininho comum, ele também chora pra mamar em sua mãe. both baby coming, São os dois bebês, Krishna e o bebê, baby are crying, que but choram, different. que estão chorando no caso, mas as atividades deles são diferentes, What do entendeu? you understand? What is O it? que você entendeu? Fala. Because Krishna is Lord and he's crying for the breast of Mother Yashoda. But what makes it so wonderful is because inside he's God. Otherwise it would be a normal person, a normal baby crying. He's like general human being. What makes Krishna's pastime so amazing, so attractive, and it's because he's God. Bhagavata inside Madhurya. Huh? Ashwani. Oishadya. Without Oishadya, Yeah, Bhagavata means Yeah. Ashwani. Supreme. not possible. Oishadya is Sem essa supremacia, opulência, asvardia dentro, não é possível, entendeu? Isso que é a diferença. Oishadya. But of the full of Em Braja tem a esfaja, mas ela é repleta de madhurya. Tem Madhurya is there. madhurya, é o principal ali, né? But except Braj, Mas that means outside of exceto em Braj, Braja, ou seja, fora de Braja, é a esfaja pradana, ou seja, a opulência é proeminente e madhurya é secundário. Tem menos madhurya, menos doçura. Madhurya there, Também tem madhurya, but less. mas é menos.
Onde que é esse exemplo? Onde? Vaikunta, em Yodhya, Dwarka e Mathura. Tem Madhuja, mas o Madhuja ali é bem pouco. Mas em Braja é cheio de Madhuja. Mas também tem a Bhagavata dele lá, a supremacia dele. Dentro tem a Shvaja, ele é Bhagavan. Então, voltando, uma é a Prema Bijbrinta Lila e a outra é Maya Bijbrinta Lila. Significado da palavra Maya em sânscrito, que Maya significa Prema também. Maya significa Kripa também. Maya, Yoga Maya. Prema. Então, às vezes, diferentes comentários vão explicar que os dois são o mesmo, entendeu? O Maya Vijibrinta e o Prema Vijibrinta Lila, que é igual. Vai ter comentário que vai falar isso. Mas se você analisar profundamente, você vai ver que tem dois tipos de lilas de Krishna. Prema Vijibrinta Lila e a outra Maya Vijibrinta Lila. Como aquele exemplo do Maharishi Harun-lila e da Mosan Lila. Isso é o quê? Isso é Indrajalik Lila. É Maya Vijibrinta Lila. Que não é verdade. Já do outro lado, Prema Vijibrinta Lila é verdade. É algo que é verdade. Por um lado, né? É verdade, Krishna está chorando. Porque ele quer um pouquinho de manteiga, um pedaço de macão de manteiga. Mas por outro lado, na verdade, Krishna não está chorando por manteiga. Qual que é o significado de macam? A palavra em sânscrito, mo, significa não. Kama é a luxúria, né? Então, onde não tem luxúria, tem o quê? Prema. Makam significa prema. Então, Krishna, ele está querendo obter ali o prema. E o prema vem de onde? Dos Brajavasis, das Brajagopis. O significado da palavra em sânscrito, né? Que é explicado assim. Krishna, ele rouba. Ele está roubando o prema dos corações. Ele é o maior ladrão de Braja. Então eu presto minhas reverências aos pés de lótus de Krishna dele. Braja Prasiddham, ele é muito famoso. Ele é o mais famoso ladrão. Como é que você vai prestar pranama para os pés de lótus de um ladrão? Que tipo de ladrão que ele é, então? Estava falando aí, no verso. Que Prasiddha, que famoso ele é, o que? Navanita Churam. Ele rouba a manteiga da casa dos Brajavasis. Vejam só. Mas o que é essa manteiga? Navanita significa manteiga. Makam, manteiga. Krishna é Makam Chor. Qual é o ladrão? Ladrão do quê? Chor do quê? Do Makam. O que significa Makam? Ma significa não. Kam significa luxúria. Então, onde não há luxúria, há o amor, prema. Krishna, então, ele rouba prema do coração dos Brajavasis e das Brajagopis. O nome de Krishna é muito poderoso também. Se você cantar o nome de Krishna, é só você simplesmente cante o nome de Krishna, que Krishna vai roubar todo o seu papa, todo o seu pecado. Ele. Na verdade, Krishna não está roubando.
é o Namabasa, né, que vai fazer tudo desaparecer. Mas a gente diz assim, né, que Krishna rouba, ele rouba o Papa do coração, pecado. Mas a explicação mais elevada disso é que é o Prema. Prema Bihari. Krishna, ele é um pedinte, um mendigo, um pedinte do amor divino. Prema Bihari. O que Krishna quer? Me dê amor. Amor é Deus. Deus é amor. O amor é... Deus é a personificação do amor divino. Ele quer amor, mais e mais amor. O que vocês querem? Vocês querem amor. Todo mundo quer amor. É natural isso. Então, da mesma forma, Deus, ele quer amor. Ué, mas ele é a personificação do amor. Por que ele quer? Porque ele quer mais. Meu Gurudeva falava assim. Ele falava assim, ó. Tem um iogurte lá de Navadvipa. Se você for para Navadvipa, você tem que comer isso. Esse iogurte que tem uma cor assim, marronzinha, sabe? E é muito doce. Aí a pessoa vai lá e coloca no seu prato esse doce. E aí você vai pedir mais, entendeu? Com a mão, assim. Já tem no prato. Já pôs no prato. Tá cheio, assim, desse iogurte no seu prato. Não tem nem mais espaço para pôr mais, entendeu? Teu prato tá completamente cheio de iogurte. Cheio. Aí você pede com a mão, você estica a mão assim, pede mais. Aí você chupa assim, prova o iogurte, depois você come, estica a mão de novo e pede mais. Mais. Mais, me dá mais. Tô falando isso por quê? Porque Krishna é cheio do amor divino. Prema Mai Bhagavan. Deus é a personificação do amor. Mas ainda assim, Krishna, ele está pensando, eu preciso de mais amor do coração dos Brajavasis. O prema dos Sakas, dos amigos, ou do Vatsalya, da mãe de Yashoda. Ele não está satisfeito. E ele quer ainda mais saborear o amor do coração das Gopis, o Madhurya Prema. Só que para aqui a bava depois. E o Uddhava, ele ficou perplexo quando presenciou isso, quando lá em Braja eles viu como as Brajavasis controlam Krishna com o seu amor divino, com o prema delas. Qual que é o verso de Uddhava que fala as orações de Uddhava? Brahma, Shiva, Narada não conseguem alcançar esse prema, esse amor divino. E nem Lakshmi Devi consegue. Brahma, Shiva não alcança esse prema. Lakshmi Devi também não. Que prema? Gopi Prema. Esse Braja Prema, Gopi Prema, Lakshmi Devi não pode obter. Na dança da raça, Rasa Mahagostam, na dança da raça, Krishna, ele segura no pescoço das Gopis. Por que Krishna segura no pescoço das Gopis? Porque ele está pedindo para as Gopis, me dê prema vikar. E por outro lado, Krishna, ele não consegue se controlar, porque o prema das Gopis é como bateria.
Samudra Taranga. Prema Samudra Taranga, as ondas do oceano. Prema é como dá 10% da bateria. Mood, Bhav, Hela. Bhava, Rava, Bela, os humores das gopis, diferentes humores, em especial o humor de Shrimati Radhika, que é o humor mais elevado. Eu já falei pra vocês que é o estágio de Mahabhava. Você não consegue nem imaginar o que é isso. Quando Shrimati Radhika ela chega no estágio de Mahabhava, Sneha, Man, Pranaya, Modan and Rudra, Dura, Mohan, Madanaka, Mahabhava, ondas grandes, ondas gigantes de oceano vão ali surgir no oceano do amor. Ondas, Prema Samudra, o oceano do amor. E o humor das gopis é como cada uma daquelas ondas. Ava, Bhava, Hela, etc. Alankara. Krishna ele fica muito surpreso. Krishna não consegue se controlar. E no oceano o que acontece às vezes? Acontece um redemoinho assim, né? No meio do oceano. E até navios bem grandes assim, eles ficam presos ali nesse redemoinho. E fica fazendo um barulhão assim, ó. Vrum, vrum. O que quer dizer isso? Que na Rasa Lila, Rasa Mahagostam, Uddhava recitou esse verso. Ele fala assim. Cadê? Já achou o slogan? Qual é? Que eu vou falar disso, né? Ah, não dá. É um humor muito doce, você não consegue entender. É muito lindo isso aqui. Na dança da raça, Maharasa Gostam. Como que a raça acontece, entendeu? A raça não é uma coisa comum, são diferentes humores que se manifestam ali. E os humores das gopis são os humores mais elevados. É assim como as ondas do oceano. Às vezes o que acontece no oceano? High tide? High tide, low tide. Não é isso. Bhavutpati significa que ela aumenta assim. São 4 estágios de Bhava. Até o último ele falou Bhava Shanti. Bhavutpati significa que cada um dos humores das ondas do oceano se manifestam um por um. O humor das gopis vai se manifestando. Bhavutpati. Bhava Sabala significa que um humor vem e atrás vem outro. E um pula por cima do outro, né? Ultrapassa o outro, entendeu? Você pode ver no oceano, as ondas fazem assim, entendeu? A onda tá vindo assim, ó, daí por trás vem outra, mais rápido, entendeu? E aí ela passa pela frente, ela ultrapassa, entendeu? Bem rápido. Você já viu isso acontecer no mar? Da mesma forma, os humores das gopis, assim. O outro é Bhava Sandhi, que significa o quê? Um humor tá vindo assim, e o outro vem e eles se encontram, se juntam. Sandhi, Bhava Sandhi significa que se juntam. O quarto estágio, o quarto é o quê? Bhava Shanti, 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 Shanti. Calmo, tranquilo. Em alguns segundos, o oceano, você pode observar que ele fica totalmente calmo. E aí de novo ele volta. Da mesma forma, Rasa Mahagostam. As gopis, o humor delas, né? Assim, se manifestam dessa forma e Krishna não pode se controlar. Esse prema das gopis é o amor transcendental divino, a Prakrita Prema. Elas não conseguem
não podem se... so much, what is called, prema jala, manifest in their heart. Tanto prema de elas se manifesta no coração delas, elas conseguem se sobreviver, entendeu? Como que elas se mantêm assim, se sobrevivem, elas sobrevivem. Put their lotus feet and keeping in their chest. Elas pegam os pés de lótus de Krishna e colocam os pés de lótus de Krishna em seus, Cannot ah, control nos, himself. And Krishna is thinking what to no do. peito, e Krishna não consegue se controlar, entendeu? O que ele vai fazer agora? Srimati Aí Krishna vai a Srimati Radhika. Kamsarupi sansaro vasana srinkhala. This sloka is also explained. Esse verso explica também. Krishna cannot Krishna não control pode se controlar. transcendental divine O seu amor divino, a sua luxúria divina transcendental, o seu prema, ele não pode controlar. Ele pensa, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora? Krishna also taking shelter. Então Krishna vai se abrigar Chest up. Srimati Radhika. Krishna survive. Ele então vai se abrigar nos seios de Srimati Radhika. Tudo isso é explicado no Gita Govinda. Vocês não... Estou explicando um pouquinho, né? A própria deusa da fortuna, dentre todos os semideuses, Brahma, etc., que são os mestres dos yogis, perfeição, né? Eles não podem ver os pés de lótus de Krishna apenas nas suas mentes. Eles não conseguem ver, mas aí durante a dança da raça, Krishna coloca seus pés nos seios das gopis e as gopis, abraçando aqueles pés, elas acabam com todo o seu sofrimento. Isso é o amor mais elevado que existe. Como que vai entender esse amor mais elevado? Sem ler o Jwala Nilamani, o comentário de Vishwanatha Chakravartipada, é muito difícil entender essas coisas. Por isso que precisa de sadhu, sangha. Eu estou dando só um pouquinho assim para vocês. Mas não é todo mundo que pode entender esse prema mais elevado. Então, algumas lilas de Krishna são Prema Vajabrinta Lila e a outra é Maya Vajabrinta Lila. Braja Lila é muito doce. Krishna Bhagavan. E dentro dele tem a sua Bhagavata, a sua supremacia. Mas ele está atuando um papel como se ele fosse uma pessoa luxuriosa. Como se fosse cheio de luxúria, mas ele não é Kamaka, ele não é cheio de luxúria, ele é Bhagavan, mas ele está atuando um papel como se fosse uma pessoa comum. Implorando assim, pedindo pelos pés de lótus, nos pés de lótus de Srimati Radhika. Quem que pode falar assim? Ramachandra não fala, Narayana, Dwarkadish também não. Mas Brajendrana chama Sundara, o filho de Nanda Maharaj, Krishna. Ele bem humilde fala assim. Ele fala aí, Srimati Radhika. Coloque os seus pés de lótus sobre a minha cabeça. Nem mesmo Jayadeva Goswami conseguiu escrever isso. Essas últimas duas linhas. Ele escreveu as primeiras duas linhas. Ele escreveu. Jayadeva Goswami. Não é possível. As outras duas ele não escreveu. Porque Krishna é Bhagavan. E Srimati Radhika. Como é possível que ela vai colocar os pés sobre a cabeça de Krishna, né? Aí o próprio Krishna, disfarçado de Jayadeva Goswami, né? Se disfarçou daí o próprio Krishna como Jayadeva Goswami. Ele vai e escreveu essas últimas duas linhas.
Because Krishna is the Rasik Sikh. Porque Krishna era Rasika Shekara. Rasik Shekara Krishna. Parama Parama Koruna. Koruna. And Braj, these types of mood, Esse tipo de humor se manifesta em Braja de forma completa, completamente. Braj, four things manifested in Braj. Tem 4 coisas que se manifestam em Braja. And absolutely manifest Krishna's four things in Braj. São 4 coisas que se manifestam completamente em Braja, 4 coisas de Krishna. A primeira é Rupa Madhuja, é a doçura da sua forma. Todas as outras encarnações de Krishna são belas, é verdade, mas a forma de Braja de Krishna, a Braja Rupa de Krishna é única e sem comparação, sem paralelos. A sua Rupa Madhuja. Second, Segundo, Lila é a Madhurya, Lila Madhuja, que é a doçura dos seus passatempos divinos. Prema Madhurya, Depois, Prema Madhuja, of his a doçura divine. do seu amor divino. Prema. Or fourth, E quarto, Venu Madhurya. Venu Madhuja, que é a doçura do som da sua flauta, do vindo a Venudoni. And this fourth is absolutely manifest in E isso é manifestado completamente em Braja. Madhurya, Lila Madhurya. E Venu Madhuja. And truth is a very prominent in Braj. 2 coisas são muito proeminentes em Braja. Rupa Madhurya, sweetness of his, Começou outra live. and Rupa Madhurya, Lila Madhurya. Rupa, Lila, Prema e Venu Madhuja. Two things are very prominent in Braj. 2 coisas são muito proeminentes em Braja. Rupa Repete mais. Madhurya, sweetness of his, Rupa Madhuja é a doçura da sua forma. Como é doce, né? Como é linda a forma de Krishna. another, O outro é o quê? Venu Madhuja, a doçura do som da flauta de Govinda. this Venu, only Essa Venu, essa som da flauta, a flauta só existe ali em Braja, mas nem em outro lugar. Como que ela é poderosa? sound of the flute. Como é poderoso o som da flauta de Govinda? The Braj Vina Nahi Anatra Prakash. Except Braj, Como é dito, exceto em Braja, manifest this. essa lila não se manifesta em outro lugar que não for em Braja. Braja é lila, Madhuja, lila mais elevada. Understand? Sometimes Krishna is Entenderam? Às vezes o próprio Krishna fica surpreso, surpreendido sobre a beleza dele. Como que é essa beleza dele que Shrimati Radhika está sempre saboreando, desfrutando da beleza de Krishna, entenderam? and when Srimati realizes my E ele pensa, quando Shrimati Radhika saboreia a minha beleza, que tipo de sentimento ela tem, ela sente? Radha Pranam Mahima Krishna Baniva. What is the divine love of Srimati Radhika towards me? Qual é o amor divino? Que amor divino é esse de Shrimati Radhika por mim, Krishna? Ele pensa isso, se questiona. And Navad Dite, Lila 3 razões. Radha Pranam Mahima. Second, Shiradaya. Krishna's own beauty, which Srimati Radhika sees, always. Quais são as glórias do amor divino de Shrimati Radhika? Qual que é a beleza dele que Shrimati Radhika saboreia? E quando Shrimati Radhika saboreia essa beleza de Krishna, que tipo de realização, anubhuti ela tem? So what two things are very important? 2 coisas são muito importantes. Então, uma é Rupa Madhuja, a Rupa Madhuja, a doçura da forma de Krishna, e também a Venu Madhuja, a doçura do som da sua flauta. Rupa, a forma, a beleza dele é muito importante. Isso, entendeu? So Krishna Lila is going on. Vrindavan. Lila de Krishna acontece assim, lá em Vrindavana. But when you more and more, Mas quando a gente vai mais e mais fundo, Mahaprabhu's Lila is not a Lila de Mahaprabhu não é menos do que a Lila de Krishna, não é inferior. A Lila de Mahaprabhu é muito doce, o Darjamai Lila, a Lila cheia de magnanimidade. Mahaprabhu. And especially Chaitanya A de Mahaprabhu, ele, em especial, ele manifestou a sua Rasaraja Mahabhava, a sua Rupa, para Raya Ramananda. Ninguém viu essa forma. Rasaraj Jirasaraja Mahabhava Swarupa. Hasi Prabhu Tare Dikhailo Rasaraj Mahabharata. Dekhi Rai Ramananda Vida Murchi. And the complete the thing. E Ramananda desmaiou. E aí Mahaprabhu tocou no corpo dele e ele retomou a sua consciência. And Mahaprabhu told. Mahaprabhu disse, Ramananda,
Ei, Ramananda, não fale sobre isso para mais ninguém. Enquanto eu estiver aqui nesse mundo material, não conte sobre essa minha forma para ninguém. Que forma? Rasa Raja Mahabhava Swarupa. Ele manifestou essa lila. A lila de Mahaprabhu é muito doce. A lila de Gaura. Krishna Lila é muito bela, é verdade, mas a lila de Mahaprabhu você não pode nem imaginar como é doce, como é linda. Mas todo mundo conhece as lilas de Krishna, então a gente fala o Katha da lila de Krishna, né? Mas a Gaura Lila não é inferior do que a de Krishna. Aquela pessoa que se submerge no oceano de Gaura, Gaura Prema, amor divino de Gaura, vai ser elegível para alcançar Vrindavana Lila. Já são 2 horas. Fazer Arati. Depois o programa às 5 horas da tarde vai começar de novo.